Professor Franz Josef Bruzek, boa noite a todos que começam a nos acompanhar, então, nessa última live de julho. O nosso convidado de hoje é o professor Franz Josef Bruzek. O professor, ele é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, aposentado, do Departamento de Sociologia. Ele tem um trabalho de mestrado que foi defendido em 1977, Contribuições para uma Teoria Materialista do Estado, Apresentação e Crítica do Ponto de Vista Sociológico, e em 1982 defendeu uma tese de doutorado na Universidade de Münster, na Alemanha, com o título A Sociologia do Estado da Oposição Esquerdista na Social-Democracia Alemã, de 1905 a 1918. Atualmente, o professor tem se dedicado ao tema da sociologia da técnica, além de escrever também romances, né? Já escreveu, então, 4 romances, e é um estudioso, um leitor do Peter Sloterdijk, que é, então, o autor que nós vamos conversar um pouco aqui com ele hoje. Então, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, quem chega depois e quem chega depois que esse vídeo ficar gravado aqui na nossa página. Professor, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Tá, boa noite, Rodrigo. Estou aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Professor, o Peter Sloterdijk, então, você está veio da área é sociólogo, e me parece que esse seu interesse em torno da técnica parece que pode ter sido por esse lado, né, por essa perspectiva que você chegou no pensamento do Sloterdijk, né? De maneira geral, né, eu não sei se foi por aí, mas, né, você vai responder para a gente. Eu vou falar sobre isso. De maneira geral, como é que foi essa aproximação com esse filósofo tão importante hoje, atualmente? Sim, é muito simples, de certa maneira, porque nós somos contemporâneos. O Sloterdijk é um alemão e eu sou um alemão, né? Ou, vamos dizer, um ex-alemão, vivendo há 33 anos no Brasil, então a gente já começa a se distanciar culturalmente, né, do próprio país, sem querer querendo. Mas o que eu tenho em comum com ele é a experiência acadêmica na Alemanha. Eu sou sociólogo, sim, mas um sociólogo nessa tradição que sempre olha também para as disciplinas laterais. Então, eu estudei também filosofia, estudei também pedagogia, um pouco de germanística também, história, etc. E o Sloterdijk, ele tem 7 anos mais do que eu. Ele é um filho dessa geração dos anos 60. Né? Ele, por exemplo, participou como um dos coordenadores de um grande congresso em Berlim que chamava-se na época Tunix, um título meio engraçado que quer dizer não faça nada, né? Então isso foi uma revolta né, dessa subcultura dos espontaneístas, né, que se revoltaram na época, nos anos 70, contra grupos estudantis marxistas e dogmáticos. E Sloterdijk, desde o início, né, ele era antidogmático, espontâneo, e eu também vivi nos anos 70, com certo atraso, né, porque ele é um pouco mais velho, vivi também nessa cultura alternativa, né, nós emitimos revistas alternativas, etc., etc., e quando Sloterdijk foi para o Bhagwan, né, de Osho, em 79, 80, eu me dedicava à minha tese de doutorado. Né? Então, nós temos essas biografias que andam de forma paralela, né, sem que eu conheci ele pessoalmente, né, mas o que nos une é essa cultura acadêmica e também a história, né, da subcultura da Alemanha, né, desde então, e isso faz
leio Sloterdijk desde o início, desde 83, quando ele publicou essa famosa, também conhecida obra dele, A Crítica da Razão Cínica, né? Isso foi em 83, né? E desde então já há 30 anos, eu acompanho lendo a sua obra e leio com prazer, né? Porque o que me, né, respondendo a sua pergunta, o que me vincula ou me faz aberto para Sloterdijk é menos esse periférico interesse pela sociologia da técnica, mas mais os meus estudos sobre ordem e caos, sobre a contingência no campo das ciências sociais, né? Então essa volatilidade assim teórica, né, que Sloterdijk mostra, né, ela de uma forma ou outra também está presente nos meus interesses e naquilo que eu estudei e publiquei. Aham. Ô Franz, você falando, trazendo um pouco essa história, eu acho que é muito interessante, né? Eu não conheço muito sobre a história pessoal do Sloterdijk, né, a sua biografia. O que Alemanha é essa, né, que você começou o seu trabalho também de reflexão nesse mesmo período que o Sloterdijk também está vivendo? O que essa Alemanha ela oferece para esse filósofo que de alguma forma leva ele a fazer esse caminho, a esse caminho antidogmático, esse caminho do Sloterdijk bastante crítico a algumas perspectivas, e, inclusive, esse diálogo mais, vamos dizer, de confronto teórico com a chamada Escola de Frankfurt, por exemplo. Uhum. Não, em primeiro lugar, não, esse confronto com a Escola de Frankfurt, mais concretamente com Habermas, é mais recente, né? Na verdade, o Sloterdijk é, em boa parte, produto dessa Escola de Frankfurt, né? Eu acho que sem Adorno, as leituras precoces, né, de Sloterdijk, do Adorno e de outros autores da Escola de Frankfurt, ele é impensável, né? E daí vem esse interesse pelas questões culturais, etc., né? Também o estilo de ensaístico, né, que Adorno tem em comum com ele, né? Os dois são grandes mestres da escrita, né? Tanto Sloterdijk como Adorno. Então, eu não colocaria uma contradição tão forte logo no início, né? Depois, quando o Sloterdijk, lá 20 anos atrás, diz a escola a teoria crítica está morta, né? Isso já é a briga com Habermas, né? O grande nome, né, das ciências sociais da Alemanha, né? Uhum. Mas Sloterdijk é mais assim, de outra forma marcada pela história da Alemanha do que Habermas, por exemplo, né? Sloterdijk é mais jovem, né? Então Habermas ainda era membro da juventude hitlerista, né? Por causa da idade, né? Não por causa de opção. O Sloterdijk já é um homem da pós-guerra, né? Uhum. E como todos os alemães, né, todos os alemães marcados pela tragédia dessas guerras e matanças e bombardeios. Então, o Sloterdijk, ele herda, né, como todos nós, né, uma Alemanha quebrada, né? Também nas suas tradições, uma Alemanha quebrada, uma Alemanha remorsa, refletindo sobre causas, né, do caos, né, causas do mundo, esse é um tema central, depois para Sloterdijk, do mundo que nos recebe, o mundo dentro dele nós estamos, né? Então, esse mundo, né, essa bolha específica na Alemanha, usando também um termo já de Sloterdijk, a bolha, né, pós-guerra da Alemanha é uma bolha bem específica, né, que assim, por exemplo, intelectuais franceses não conheceram, e muito menos intelectuais americanos ou brasileiros,
né? Então, isso é um campo fértil, né, para questionamentos, né, de qualquer tradição, né? E o Sloterdijk é esse grande questionador e grande leitor, releitor, né, de tudo que estava se oferecendo para ser herança para ele e para todos nós, né? Legal. Professor, o pensamento de Sloterdijk, de maneira geral, né, como é que ele se situa aí no contexto, então, acadêmico, no contexto... Porque o Sloterdijk, como o senhor mesmo disse, ele é um filósofo, mas que tem um impacto, né, para além da filosofia, né? Então, como que você situa ele aí nesse quadro da filosofia moderna, contemporânea, ou do pensamento contemporâneo? Isso é uma pergunta boa, apropriada, mas difícil de responder, né? Eu já questionaria de chamar ele de filósofo, né? Pelo menos os seus colegas dos departamentos de filosofia na Alemanha, às vezes, dizem o contrário, né? Isso não é filosofia, ele não é um filósofo, então outros dizem isso não é um cientista, o que ele é, né? Assim, é difícil. Ele era reitor de uma universidade, até poucos anos atrás, uma reitor de uma universidade de design em Karlsruhe. Design. Né? Então, ele é designer. Ele é designer também, né? Eu não sei como, assim, colocar ele numa caixinha disciplinar. Provavelmente, o que para dar alguma pista, ele está mais situado numa antropologia filosófica, eu diria. Uma antropologia filosófica. Ele pensa o homem no mundo. O homem no mundo. O homem no mundo entendido como espaço, né? Então, então a tradição desse pensar, né? A tradição desse pensar está na tradição da antropologia filosófica da Alemanha, para citar os nomes aí, que ele não cita muito, mas que ele conhece muito bem e provavelmente não teria nada contra esse parentesco. Então, Plessner, Gehlen, né, autores fortes nos anos 20, exatamente nesse campo da antropologia filosófica. O Gehlen, ele já apresenta o homem, o ser humano, como um ser defeituoso. Um ser defeituoso. Plessner vai dizer que o homem é aberto para o mundo, né? E outros nessa mesma tradição vão dizer que o homem é natural, o homem é artificial por natureza. E isso são as raízes, as fortes raízes. Ele tem também outros, vamos ainda falar sobre isso. Mas as fortes raízes de Sloterdijk na antropologia filosófica da própria Alemanha. E também, já que mencionei nomes menos conhecidos, provavelmente Plessner e Gehlen, temos que mencionar aí o Friedrich Nietzsche, com a sua psicologia do ressentimento, em primeiro lugar, é um tema muito forte em Sloterdijk, a questão da vingança, do timos, do ressentimento, Nietzsche e ninguém menos, em seguida, como Heidegger, né, temos que mencionar Heidegger. O Sloterdijk, ele interpreta de sua maneira, mas a herança é visível. Ele importa muitos conceitos do estar no mundo de Heidegger. Estar no mundo. Sim. Né? Isso é Heidegger do Ser e Tempo, o Heidegger de 1927. E também Sloterdijk sabe disso e ele agradece. Né? Ele agradece, inclusive publicou um grande ensaio sobre pensar depois de Heidegger. Né? Denken nach Heidegger. É
eu acho que quando você vai passando pelas páginas do Sloterdijk, isso principalmente o que eu li em português, que é a Esfera Zoom, você vai buscando as notas de pé de página e vai vendo os autores que ele vai citando, mas uma coisa que me marcou muito nesse texto foi esse diálogo de fato que vai aparecer com Heidegger ali na introdução desse livro, que é essa ideia de, quer dizer, nós sim, somos o ser jogado no mundo, mas que mundo é esse? Né? E aí eu acho que entra essa categoria do espaço, né, que você falou que é muito importante para ele, né, professor? Sim, exatamente. Se Heidegger escreveu Ser e Tempo, podemos ver na obra de Sloterdijk, pelo menos nessa obra considerada principal, as esferas 1, 2, 3, podemos ver, né, uma reflexão do Dasein, né, do ser aí, do ser humano, o ser humano no espaço, no espaço. Né? É uma antropologia espacial. E o Sloterdijk, até aí, né, vai revolucionar nossa percepção do espaço, de certa maneira, porque o primeiro espaço que ele aí, em centenas de páginas, interpreta, é a barriga da nossa mãe, o útero. É Né? Então, impressionante. ele desenvolve uma ginecologia, né, como ele mesmo chama isso, uma ginecologia, assim, com a mão esquerda, ele acaba, né, se você conhece os primeiros capítulos, acaba logo com a importância do pai, né, porque não é a família, né, que muitos acham que seria, né, a primeira célula da sociedade, né, assim dizer, não, é a mãe com seu filho, é uma duade, né, são dois, né, e esse espaço, então, uterino, né? Aí, para descrever esse espaço uterino, ele usa uma linguagem, assim, quase poética, né? Que faz que é difícil traduzir ele, é difícil também de resumir ele, né? Eu acho que é muito mais fácil de falar sobre Marx ou Kant do que sobre Sloterdijk, porque quando você reproduz, quer tentar reproduzir a argumentação dele, você se confronta com a dificuldade de traduzir uma poesia, né? É muito difícil resumir a linguagem poética, né? Inclusive uma dificuldade que nos sentimos também frequentemente quando queremos falar sobre Heidegger, né? Os dois têm isso em comum, né? Ou até Nietzsche também, com assim falou Zaratustra, é também uma linguagem poética, e esses três, né? Nietzsche, Heidegger, Sloterdijk, eu acho que nós podemos realmente colocar Sloterdijk nessa tríade aí, está em boa companhia. Quando nós referimos-nos a esse tipo de argumentação, nós podemos entender porque muitos filósofos ou teóricos dos leitores de língua inglesa rejeitam Sloterdijk, né? Porque eles acham confuso, né? O que eu acho lúdico, eles acham obscuro, o que eu acho sutil, e assim vai, né? Então, todas essas barreiras que os mesmos leitores têm contra Nietzsche e Heidegger, eles também têm contra Sloterdijk, né? Isso é só para pessoas realmente que gostam desse tipo de abordagem. Quem não gosta, quem é muito analítico, muito racional demais, né? Não vai ler o Sloterdijk com prazer, né? É que, de fato, né, Franz, me parece uma linguagem, né, falou essa palavra, né, o lúdico, porque ele, pelo menos a minha aproximação em Sloterdijk são em traduções, e nas traduções, mesmo ali, você consegue observar essa brincadeira com a linguagem, né, ele brinca, ele faz rir, né, ele nos faz rir, né, falando às vezes de coisas, de aspectos da existência tão profundos, né? Então é muito interessante. O Franz, dentro da obra dele, né, que é de metro, né, como a gente falava
outro momento, né? Ele, como é que você pensa essa questão das esferas? Esferas é a obra máxima do Sloterdijk ou é a razão da crítica cínica? Tem uma competição aí? Ou é ali que ele, nas esferas, que ele coloca mesmo um projeto ambicioso de tentar nos dar elementos para compreender, né, ou fazer essa antropologia filosófica que você disse? Eu mesmo, eu reconheço que esses 3 volumes realmente são uma obra fantástica, né, de 3.000 páginas ou mais, mas, assim, outras obras de Sloterdijk me parecem concorrem em termos de importância com essas esferas, né? Você mencionou, já mencionamos a Crítica da Razão Cínica, né? Os 2 volumes, 83, né? Mas também outros escritos, como de 2009, por exemplo, Você Deve Mudar a Sua Vida, né? Um livro de 900 páginas sobre tensões verticais e exercícios e a disciplina, né? Assim dizer, lido por alguns como uma crítica, né, à pedagogia contemporânea, né? Porque Sloterdijk aí demonstra a importância do exercício e da rotina, né? Do exercício permanente, da repetição, da rotina, né? Para alcançar algo mais alto, né? Algo mais alto. Então isso explica, né, outras controvérsias com ele. Ele procura a diferença na vertical e não na horizontal. Ele critica exatamente esse multiculturalismo e a cultura contemporânea do reconhecimento, né, de qualquer né, que está ao nosso lado. Ele critica essa diferença na horizontalidade. Ele diz, né, no fundo, é a planície. Ninguém é diferente. O diferente é sempre melhor do que eu. E com esse melhor eu tenho dificuldades. Isso é um desafio, essa tensão vertical. E ele coloca essa tensão vertical dentro da psique, né, do indivíduo. O indivíduo sente uma tensão vertical, tenta alcançar algo mais alto, né? E isso ele vê como motor, até no campo religioso, né? Esse mais alto exige, para alcançar esse mais alto, você precisa, né, levar uma vida ascética, porventura, ou uma vida difícil, né? Cheio de exercícios e castigos, né? Auto escolhidos, né? Assim, pelo indivíduo, né? Então, é uma chamar de atenção, né, da verticalidade. É claro que isso, né, nos tempos de hoje, é uma afronta, né, que nós temos que reconhecer, né, qual que é a opção de gênero hoje, né? Nós não podemos discutir opções sexuais, nós não podemos mais dizer, melhor viver, né, uma heterossexualidade e considerar isso normal e os outros são sexualidades desviantes e não tem igual valor. Não, né? A contemporaneidade, ela coloca qualquer opção como igual valor ao lado da outra, na horizontalidade, né? E não tem tensão vertical aí, né? E também para Sloterdijk não tem mais diferença. Não tem diferença, né? Não é, na verdade, o que esses que reclamam por reconhecimento avisam e querem, né? Eles não fortalecem a diferença, porque a diferença ela é sempre dolorosa, né? A diferença ela é com aquilo, com o outro que eu não sou, o outro que eu detesto, o outro que eu não quero ser, o outro que eu quero ser, mas não alcanço, né? Viver com essas diferenças, isso é difícil, mas não conviver, né, ou andar, marchar numa love parade, né?
com mais 5 outros gêneros ao meu lado, né? Isso não é uma diferença. Isso é a planície, né? E carece, né, de tensão, de verticalidade. Né? Assim, então, esse livro, por exemplo, né, é um livro extremamente importante, né? Você deve mudar a sua vida para a pedagogia. Né? É uma provocação e tanto, uma provocação e tanto, e esclarece muitas questões e até dá coragem de discutir novamente sobre questões de auto-otimização, né? Sobre questões de parece até, né, um livro de autoajuda, né? Você deve mudar a sua vida, né? É um apelo, né, para nós leitores, né, de nos colocar, né, numa tensão vertical que assim cada um para si, né, cresce, né? Cresce e não fica na mesmice da planície. Né? Uhum. Pois é, e aí, Franz, eu queria te fazer uma pergunta a partir dessa lembrança, dessa obra, né? E você escreveu, você fez uma resenha sobre esse livro, né? Você tem que mudar sua vida, que está publicada na Revista Brasileira de Ciências Sociais em fevereiro de 2011, com o título Uma Vida de Exercícios, a Antropotécnica de Sloterdijk. Esse conceito de antropotécnica me parece que é também bem central no pensamento do Sloterdijk. O que é isso? Né? Eu sei que é difícil resumir o pensamento dele, né? Como você já nos lembrou, mas o que você poderia falar que é essa antropotécnica e onde que a religião entra aí, se é que entra? A antropotécnica é a técnica que o homem aplica a si mesmo, né? Normalmente a técnica para nós é algo instrumental, algo fora da gente, um meio para alcançar determinados fins. Mas o Sloterdijk observa isso dentro dessa antropologia filosófica que eu já mencionei, né? Isso não é exatamente novo, só no destaque, eventualmente novo para nós hoje, já Galen falou sobre isso, né? A antropotécnica é uma ampliação dos homens no sentido de incorporar ou colocar na sua mão instrumentos que ele não tem. Por exemplo, o homem não tem garras como um tigre e ele desenvolve e produz facas. Ele não consegue voar como um pássaro e desenvolve aviões. Ele não tem um exoesqueleto e desenvolve um capacete, né? E essa antropotécnica, ela hoje, ela entrou numa fase que até nos debruçamos, como seres humanos, nos debruçamos sobre nossa DNA, né, e tentamos melhorar geneticamente o homem, na medida em que existem milhares de pesquisas que tentam descobrir as razões genéticas de doenças e tentam descobrir meios para eliminar defeitos genéticos que levam posteriormente a doenças. Isso é antropotécnica da mais recente versão. Né? Mas também antropotécnica são esses já citados exercícios, técnicas. Quando nós estudamos, no fundo, nós aplicamos técnicas, né, de leituras repetidas para crescer cientificamente, racionalmente, etc. Né? E antropotécnica, então, é técnica aplicada ao próprio homem. Né? Então, isso foi, inclusive, a base dessa disputa ou desse ataque histérico na imprensa alemã em 1999, quando alguns acharam que agora Sloterdijk mostrou realmente a sua cara fascista, porque ele quer, né, eugenia, e eugenia é
do nacionalsocialismo, o que nós sempre suspeitamos, que o Sloterdijk é da direita e algo pior. Isso é tudo ridículo, simplesmente. É tudo ridículo. Foi muito barulho por nada, porque o Sloterdijk tem plenamente razão, inclusive antecipou certas tendências que para nós hoje, né, já não são mais escandalosas, né? Essas pesquisas no campo genético, elas avançaram e Sloterdijk, com seus prognósticos, ele tinha plena razão, né? A antropotécnica, ela começa a mudar o homem, não só no campo, né, de fazer do homem um homem protético, que incorpora cada vez mais hardware, né, desde os dentes falsos até próteses de outra natureza, até óculos, de certa maneira, né, são próteses, né? Então, é mais do que o homem protético, que já é produto dessa antropotécnica, o homem começa a reprogramar sua estrutura genética, né? E isso pode ser preocupante ou não. O Sloterdijk, ele não toma posição, ele só aponta e mostra o que realmente acontece, né? Então, isso tem nada a ver com eugenia do tipo nacional-socialista, coisa desse tipo, né? Uhum. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Esse texto, eu lembro que foi no início da década, então, retrasada, né? No início do século, que essa obra, 1999 foi, na verdade, o livro, né? Mas no Brasil foi traduzido posteriormente em 2000, né? Saiu pela Estação Liberdade, que é Regras para o Parque Humano, né? Que é um livro bem pequeno, mas que gerou todo esse debate. E aí a antropotécnica com as esferas, professor, como é que isso relaciona uma coisa com a outra? Né? As esferas, ou seja, seres humanos como designers de interiores, né? Ou design de espaços habitáveis, isso tem a ver com a antropotécnica também, não? Quando você fala sobre o design de interior, sim, né? Aí temos de novo a técnica no meio. Mas já é que ver isso como um assunto à parte, né? As feras, com a teoria dos espaços limitados, das bolhas, né? E depois dos globos e das espumas, né? Nessa linguagem ele se expressa. Isso é algo que merece atenção separada, né? Principalmente quando nós pensamos que para Sloterdijk existem essas bolhas da convivência, né? Nós sempre vivemos junto com os outros, né? Estamos, né, nesse jargão heideggeriano, estamos juntos no mundo, né? E estamos juntos, segundo Sloterdijk, nas bolhas. É algo que Heidegger não aprofundou, né? Ele deu só o primeiro passo. Mas para Sloterdijk, estamos dentro de milhões, né? De grupos, não só nessa primeira bolha junto com a própria mãe, mas depois ampliando as bolhas até que vivemos em culturas, né? Cada cultura é uma bolha. O Ocidente, de certa maneira, pode ser denominado uma bolha, e as religiões e as comunidades religiosas, né, são bolhas, né? E o que mantém essa bolha coesa e unida e protegida e isso é um argumento que sempre se repete em Sloterdijk, são os tais de sistemas imunológicos, né? Então, Sloterdijk, ele não tem medo, né, de importar de outras ciências, aí da medicina, né, termos que ele acha útil, né, para descrever o que mantém bolhas, comunidades em pé. Isso são sistemas imunológicos. Né? Isso nós podemos entender realmente no seu sistema literal e medicinal, né? A criança na barriga da mãe, no útero,
está protegida pelo sistema imunológico da própria mãe, né? É um sistema imunológico compartilhado, né? E depois, além dessa clássica, né, desse clássico entendimento do sistema imunológico, perpassa o ser humano espaços, né, onde outros sistemas cumprem a mesma função. A função é proteger ele contra contra ou melhor, assim, proteger ele ajudar de manter a sua identidade. Hoje, provavelmente, porque você estava procurando a palavra, que agora me passou na cabeça. Hoje, nós usamos a palavra identidade cultural, né? Se nós tirarmos essa filosofia de identidade, esse conceito, identidade cultural, aponta, de certa maneira, na mesma direção, né? O que faz uma identidade cultural é a comunhão de valores, de símbolos, etc., com os quais nós excluímos outros valores, outros símbolos, outras interpretações do mundo, né? Então, um sistema imunológico faz que nós preservamos a nossa identidade, a nossa existência, né? Agora, o Sloterdijk, ele amplia a funcionalidade de sistemas imunológicos desde as primeiras pequenas bolhas, essa, por exemplo, da barriga da mãe, até essas comunidades e sociedades maiores, até que ele, inclusive, começa a refletir sobre o globo inteiro, sobre a sociedade mundial inteira, mas ficamos um pouco além da sociedade global. O que caracterizou a sociedade até uns 200 anos atrás era o funcionamento de um sistema imunológico na base de interpretações metafísicas ou interpretações religiosas, teológicas, né? Sim. Então, nós protegemos a sociedade se protegeu contra o infinito do universo, esse grande susto, né? essa grande frustração, né? De perceber que a Terra não é o centro do mundo, protegido por um Deus que ama essa terra e os seus filhos. Essa frustração é causada pelas descobertas científicas, né? Pela astronomia, pelas pesquisas, né, do espaço, pela revolução copernicana, né, pela descoberta que é a Terra que circula ao redor do Sol e não é a Terra que é o centro do universo. Essa frustração, ela destruiu aos poucos a proteção por um sistema imunológico teologicamente, religiosamente entendido, né? Então, Nietzsche, de sua maneira, com essa frase, Deus está morto e nós matamos-o, isso é o maior símbolo, né, dessa nudez espiritual, né, na qual o homem moderno se encontra, sob influência do iluminismo, do avanço das ciências, né, e de um ateísmo, né, que é só expressão positiva dessa falta e dessa fraqueza, né, do sistema imunológico metafísico. Né? E o Sloterdijk, ele opera agora com a sua antropologia filosófica nesse campo, né? num campo aberto, sem o funcionamento de um sistema imunológico espiritual. Né? O curioso é que ele, com isso,
coloca novamente a religião como tema de discussão, né? Como um tema. Assim, isso é o curioso, porque isso mostra que Sloterdijk, de certa maneira, tenta se aproximar a pergunta, a minha bolha, a bolha da sociedade humana, sem essa proteção metafísica, ela vai resolver seus problemas como, né? Porque o homem sem Deus, assim dizer, né, para Sloterdijk, ele entra numa modalidade de estresse, né, de estresse. E esse estresse faz que ele tenta resolver a sua vida sem poder se ancorar no absoluto e sem poder confiar, como séculos atrás era a praxe, em um apoio não terreno, né? Então, Sloterdijk é um pensador radicalmente mundano, igual Heidegger, que também é radicalmente mundano na sua filosofia, tocam esses dois, inclusive Nietzsche também, né? Esses autores, né, tidos como exatamente o oposto, né, de qualquer fé, né? Como alguém pode dizer Deus está morto, né? Como Heidegger pode deixar o ser, o Dasein, definir o Dasein como um ser para a morte, né? Sem essas consolações, né, que nós estamos normalmente, que nós tínhamos, né, consolações teológicas, consolações da fé, deixando o ser humano nu, né, sem céu acima da sua cabeça. Sloterdijk também, nesse sentido, está na linha dessa tradição desses pensadores, mas todos os três, eles nos confrontam, e isso eu acho muito, muito interessante e instigante. Nos confrontam com a questão religiosa, com a questão metafísica, com a questão da transcendência, com a questão de Deus, de uma outra forma, de uma nova forma, né? O que tange Sloterdijk é a questão. Ele sabe que o ser humano precisa um sistema imunológico metafísico. Isso que eu ia perguntar, porque ele É. sai dessa negatividade simplesmente, né, professor? Sim, ele sai, ele sai sem dizer que ele sai, porque né, um bom filósofo da modernidade, né, não pode falar de Deus, ou não pode simplesmente colocar a fé na mesa, né, assim dizer. Isso são opções dentro do pensamento moderno impossíveis para a filosofia contemporânea. Esse pensamento está hoje encapsulado em departamentos teológicos e está encapsulado nas igrejas, né, propriamente dito, né? Mas a filosofia contemporânea ela não pode, não consegue uma aproximação ao absoluto, né? Então, interessante é que, né, queria até colocar, né, o Wittgenstein, né, nessa curiosa tradição, né, desses autores que falam sobre Deus exatamente quando não falam sobre Deus, né? Quando Wittgenstein nos diz no Tratados Lógico-Filosóficos, tudo isso que disse até agora está tudo correto, tudo importante, mas o mais importante eu ainda não disse. O mais importante não foi dito. Ele fala, né, algumas frases curtas sobre o místico, o inexplicável e sobre aquilo que você não pode falar racionalmente, deve se calar. Então, o Wittgenstein, apesar do fato que ele fica totalmente dentro do lógico, né, e do racionalismo, ele mostra para além desse mundo, além daquilo que é o caso.
né? E assim Nietzsche, né, que no fundo nos instiga, né, uma sensibilidade religiosa assim de outra maneira, né, fora do cristianismo, tudo bem, fora de uma religiosidade que nós conhecemos, tudo bem, mas exatamente o Nietzsche, ele coloca o Zaratustra um profeta, uma figura religiosa, né, para alcançar algo além do homem, algo sobre o homem. Então, o que é esse sobre do homem, além do homem? É uma outra maneira de falar sobre o transcendente, aquilo que transcende o homem, né? Mas, para entender isso, temos que realmente nos aproximar essa linguagem poética, né, a essas poucas pistas, né, que também Heidegger nos dá, quando ele desenvolve, né, pelo menos na sua segunda fase, algo como que eu chamaria, sem querer ser pejorativo, de mística do ser, né? Então, procurar a transcendência na imanência do ser. Pois é, eu quero aproveitar e te perguntar sobre. Parece que você escreveu alguma coisa sobre a mística sem Deus. Ou eu tô errado? Sim. Sim, a mística sem Deus. Mística sem Deus. Isso me parecia que você estava falando. Era do Samuel Beckett, não sei se você citava o Beckett ou não, eu talvez possa estar confundindo. Mas num artigo seu, você escreveu, eu acho que era Adorno. Existem. Não era isso. Não, mas nós hoje, assim, né? Nós da academia, racionalistas, modernos, né? Nós ou aqueles, né? Porque não são todos, mas muitos, né? Fora, né? Da possibilidade de pensar teologicamente, né? Existe entre esses que não conseguem mais pensar teologicamente, existe entre eles uma forte minoria, né? Que apesar dessa perda da tradição religiosa propriamente dita, né? Eles descobrem tradições do pensar que, de uma ou outra maneira, levam a um novo contato com a questão transcendental e levam, assim, a um novo contato com o religioso. Né? Isso é uma longa tradição, desde Platão nós temos isso, né? No neoplatonismo, na mística, né, em Areopagita, na mística medieval, século XII, XIII, né, Mestre Eckhart, né, etc. Uma religiosidade, né, que assim não precisa a igreja, mas ela tem um contato, né, essa tradição tem um contato com aquilo que não tem nome, né, diria o Areopagita, né? Aquilo que não tem nome, ou aquilo que tem muitos nomes, né? Então, no fundo, eu não vejo uma contradição, eu não vejo uma heresia, né? Como a Igreja Histórica viu, né? Eu não vi como, por exemplo, o Mestre Eckhart e outros, eu não vejo uma heresia, mas uma extrema sensibilidade, né, para o segredo da fé. E enquanto segredo, exatamente, é difícil de falar sobre aquilo sobre o que eu não posso falar, citando Wittgenstein, né? Então, às vezes, esses que aparentemente estão fora da religião estão dentro de uma tradição muito forte de contato com o transcendente, vamos chamar isso assim. Isso é a tradição mística, é uma tradição irracional de pensar, né? E ela acumula, ela culmina paralelamente ao iluminismo, isso é muito curioso. No romantismo, fim do século XVIII, início do século XIX, por uns 50 anos, né, nós temos aí, mais uma vez, na Alemanha, mas também em outros países, né, rotulado hoje como romantismo, né, uma redescoberta dessas tradições que eu citei, e aí sim, né, o afloramento de uma mística sem Deus.
né? Uma mística sem Deus, né? E aí o Nietzsche, mais uma vez, é provavelmente o mais conhecido, mas tem também na filosofia da vida, né, do fim do século XIX, início do século XX, a filosofia da vida tem formas de expressar, né, essa nova religiosidade, né, esse novo contato com o transcendente, né, fora do contexto das igrejas. E isso nós temos em formas mais elaboradas, né? Steiner, por exemplo, Rudolf Steiner é um desses, né? Esse fundador das escolas de Waldorf, né? Ele é um desses místicos, né? Ou desses teóricos, né, dessa mística. Nós temos isso num nível mais elaborado, mais sofisticado, mais exigente, mas também num nível mais massificado, né? Então, o esoterismo dos nossos dias hoje, fora das igrejas, o esoterismo é frequentemente um misticismo de baixo nível, vamos dizer assim, né? Existe um esoterismo um pouco mais exigente, mas onde você não pode mais distinguir entre autoajuda e mística, aí já começa um campo pantanoso, né? E uma queda de nível, né? Mas, todavia, voltando para Sloterdijk, se Sloterdijk fala, né, sobre a falta de ou a implosão no sistema imunológico transcendental, ele nos mostra que essas bolhas, a bolha humana, a sociedade humana, ela necessita um input que não é mundano. Ela precisa de valores, né, que não se derivam somente de interesses. Precisa, né, uma coesão cultural, né, na base, né, de valores que são mais altos do que todos os membros dessa sociedade global, né? Uhum. E me parece que quando o Sloterdijk de vez em quando fala sobre o caminho da civilização global, né? Ele procura algo, ele fala até sobre ecumene, assim. É difícil, né? Ecumene com o islamismo de hoje é um pouco complicado, né? Mas, assim, ele tem a esperança que as grandes religiões monoteístas se abrem para um transcendentalismo assim ecumênico, né, que não nega as tradições, mas incorpora provavelmente outros elementos que não são tão religiosos assim, né, Uhum. no sentido Muito tradicional, né? legal, muito bom, professor. Eu abri aqui, então quem está aí nos assistindo podem ver a resenha do professor Uma Vida de Exercício, Antropotécnica de Peter Sloterdijk, e o outro que eu lembrei aqui agora, que o senhor trata sobre a mística sem Deus, que está na revista Lua Nova, 2004, Romantismo, Mística e Escatologia Política. É esse o texto que fala da mística sem Deus, que é um tema que me encanta bastante, essa ideia de mística sem Deus. Bem, pessoal, nós temos aqui, professor, o pessoal participando, algumas pessoas fizeram aí alguns comentários, né? O Celso aqui, as pessoas têm medo de campo aberto e sempre refazem as bolhas? Parece, né, professor, que é isso que é o que acontece, né? Sim, sim, refazem as bolhas e produzem o que Schrödinger chama de espuma, né? É uma coexistência isolada, né? Nós estamos isolados e coexistimos, né? Essa é a nossa situação, né? Coexistência em isolamento. Lembra da quarentena de agora, né? Assim, coexistência em isolamento. Exato. Eu tenho esperado muito tempo pelos outros dois volumes da Esferas, né? Estação Liberdade, que vem publicando geralmente os textos do Sloterdijk, aí apareceu o Esferas 1 e depois parou. E aí, por que será que a obra não acaba de chegar, né? Você tem alguma Hum. hipótese, professor? Eu nem, inclusive, nem sei. Eu sei que existe uma tradução espanhola dos três volumes, mas em português só apareceu o primeiro volume. É o primeiro É isso? volume, tá? Italiano também tem, os 3 volumes. Sim, sim, sim. Eu Então, não sei. Eu não é, sei.
Agora, a Estação Liberdade publicou vários outros, né, vários textos menores Sim, sim. do Sloterdijk, está aqui para quem quiser, depois pode procurar. Um bem interessante, introdutório, a meu ver, é o chamado No Mesmo Barco, Ensaio de Hiperpolítica. É um texto pequeno, mas que já dá para fazer uma entrada no Sloterdijk. Professor, eu gostaria de te agradecer muito pela oportunidade dessa conversa. Ajudou bastante a entender alguns elementos do pensamento desse autor, que é muito complexo e prolixo também, né? E como eu disse para você, e coloco aqui em público, eu estou tentando uma entrevista com o próprio Sloterdijk, mas ele está escrevendo um outro livro, né? Vamos ver quando vão poder ter esse outro livro dele em mãos, então. Eu agradeço muito pela oportunidade e espero depois poder continuar esse papo com você em outro momento. E agradeço aqui a todos os presentes também. Eu agradeço essa oportunidade também, porque hoje, infelizmente, a academia contemporânea, também as nossas universidades federais e outras, elas dificilmente discutem temas de forma controversa, né? Exatamente, são discussões nessas bolhas do Sloterdijk, né? Onde só os iguais discutem com os iguais, e quando alguém da outra bolha, né, bate na porta, né, ai da gente, né? Então, nesse sentido, agradeço também o convite, né? Vamos usar esses meios, né, novos, esses lives, né, para fazer que essa cultura acadêmica, né, de discutir e de não concordar, né, que ela fica viva, né? Obrigado. Exatamente. Esse é um objetivo nosso, professor, do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. A gente tem o objetivo do conhecimento, de fazer um trabalho de investigação profunda sobre o fenômeno religioso e, ao mesmo tempo, de maneira livre. Né? É um valor para nós isso, é um valor para a nossa universidade também, e nós vamos possibilitar aí, vamos ver se a gente continua numa conversa posterior, né, sobre esse filósofo importante, que eu gostaria muito de trazer também para dentro das ciências da religião, né? Já estou tentando, de alguma forma, fazer alguma ponte aí com ele. Muito obrigado, professor. Boa noite e um bom final de semana aí para você. Igualmente. Tchau. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Nos acompanha aí com as nossas informações no nosso site, no Facebook, no Instagram e também nos nossos podcasts. O nosso último podcast foi com o Paul Freston, do Canadá, tratando sobre o tema dos evangélicos e política no Brasil. Paul Freston, um cara que se dedicou a esse tema por muito tempo no Brasil. Vale a pena lá conferir. Obrigado, então, e até a próxima. Boa noite. Boa noite.